Bom, agora eu quero tratar um pouco do resumo. O último resumo que eu tinha sugerido a vocês era o resumo relacionado ao programa, né, Juventude na Islândia, que trouxe lá uma série de pontos importantes para o tratamento e prevenção do consumo de álcool e outras drogas por parte de jovens e adolescentes. O título do texto que eu tinha sugerido para o resumo é Prevenção às Drogas é Ação e Não Sermão. A Islândia prova isso. O título é do Ronaldo Laranjeira e ele escreveu esse texto na Veja em 2017. 2 anos depois, como vimos na produção relacionada à carta ao senador, a comissão aqui no Brasil recebeu uma pessoa lá da Islândia para explicar um pouco como funciona esse projeto, para tentar implementar algumas coisas aqui no Brasil. E outros países do mundo, como França, Portugal, enfim, outros, também já adotaram um sistema relativamente parecido. Mas eu quero começar esse resumo por um ponto que eu considero extremamente importante em todos os textos, gente, o título. Veja que aqui a gente tem uma pessoa falando, quando é uma pessoa especificamente falando, um colunista, um articulista, alguém que escreve um artigo, nós podemos identificar a tese, né, e os argumentos em todo o texto. Então, aqui, um elemento que eu acho central é exatamente esse título em que a gente tem a tese do autor. A prevenção às drogas é ação e não sermão. Essa é a tese dele, é o que ele defende, já no título, e que vai retornar lá no final do texto. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tudo isso com medidas de certa forma simples, mas com uma diferença crucial. São políticas baseadas em evidências e não no famoso acho que, um fato que já citei inclusive nessa coluna e defendo veementemente. Ou seja, políticas baseadas em evidências, em ciência e não necessariamente no achismo. Tá? Esse ponto é importante porque está diretamente relacionado com a ação e não com o achismo, né? E não com o sermão. Eu acho que prevenir é explicar, é conversar, não. Ele vai dizer, não, há ações específicas que vão defender, que vão contribuir para essa prevenção, e não necessariamente a gente ficar, né, com só blá blá blá, né, ou seja, só com sermão. E aí, quando ele diz que a Islândia prova isso, ele vai trazer a Islândia como argumento para essa tese que ele está defendendo, que a prevenção às drogas deve ser feita por meio de ações específicas e não pela fala. E durante todo o texto ele vai fazer esse tipo de relação, tá? Em que o mais importante, acima de tudo, são as ações efetivamente praticadas pelo Estado. Isso é que é importante. No Brasil, a gente tem uma coisa de colocar a responsabilidade sempre no indivíduo e eximir o Estado da responsabilidade que ele tem. Todo cidadão merece e deve ser atendido pelo Estado. Nós pagamos os nossos impostos exatamente para isso. Vendemos de algum jeito a nossa liberdade para que o Estado cuide da gente. Portanto, é sempre importante pensar nas ações que o Estado pode fazer. Tá? Isso vale muito, muito, muito para os textos do tipo Enem, tá bom? Então vamos lá. Aqui ele está dizendo, ó, um país que literalmente inverteu um ditado do vinho para a água, exatamente porque os jovens deixaram de tomar vinho e passaram a tomar água, né? Quer dizer, deixaram de tomar álcool e passaram a tomar água. E aqui ele traz os dados, como o projeto funciona, o que eles fizeram, quais as vantagens do projeto, por que ele deu certo, etc, etc, etc. Tá? E aqui eu acho que a gente tem uma série de elementos que eu poderia destacar. Esse elemento aqui do acho que acho importante também, né, como já destaquei. E aí ele termina o texto assim. Além disso, o programa se destaca por ser uma ação sustentada e atualizada constantemente. Né? Acho que esse ponto também é importante dizer, que as ações, não existe uma ação que sustente um projeto de prevenção. Essa ação, né, que ela não é fixa temporalmente, ela precisa ser sempre repensada, porque talvez as necessidades dos jovens de cada local mude de tempos em tempos. Então, as políticas também vão precisar mudar, né, de tempos em tempos, né, as práticas que os governos vão oferecer. Então, um exemplo prático da importância de abandonarmos de vez os achismos e utilizarmos dados confiáveis na tomada de decisões, principalmente de políticas públicas. A Islândia fez isso e funciona.
Um exemplo prático da importância de abandonarmos de vez os achismos e utilizarmos dados confiáveis na tomada de decisões, principalmente de políticas públicas. Então alguém podia de repente pensar, mas professor, então será que ele não está fazendo todo o texto para dizer que o mais importante é deixar o achismo de lado para a gente ter políticas baseadas em dados confiáveis, na ciência, etc, etc? Olha, esse na verdade é um argumento adicional de tudo que ele está trazendo. O principal ponto é que para ações efetivas no combate a essa prevenção, elas são feitas por políticas muito bem coordenadas. É isso que ele está tentando defender e traz a Islândia como exemplo. E eu vou provar para vocês por que é essa tese e não a questão da ciência. Vejam aqui o nome dele, ó, Ronaldo Laranjeira. E olha só agora os detalhes. Professor de psiquiatria na Universidade Federal de São Paulo e coordenador da Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas. Então ele é um cara que trabalha com isso, ele está diretamente envolvido nisso. Então o ponto principal do texto é exatamente as pesquisas relacionadas a álcool e drogas. Então esse é o ponto central. Mais do que a questão científica, que é importante no texto, um dos pontos que eu acho que são importantes destacar aqui é o fato dele pertencer a essa unidade, coordenador dessa unidade de pesquisa, e, claro, o foco, né, o interesse do texto vai ser exatamente nessa prevenção. Vamos lá, então. Fazer o resumo que tem que identificar a tese e autor, apresentar os argumentos, ter no máximo 10 linhas, respeitar as características discursivo-formais do gênero solicitado, o que significa trazer fonte. Né? É sempre importante trazer fonte. Isso aqui não era para entrar aqui, desculpa. Pronto. Então, lá, em artigo de opinião publicado na revista Veja. Olha só quanta coisa que a gente poderia cortar aqui. Tá? Deixa eu só. Isso aqui que eu quero. Aqui, pronto. Então, aqui já vou fazer um comentáriozinho. Ó. Então, eu poderia ir direto para alguma coisa do tipo, em artigo na Veja. Lembrem que eu comentei com vocês que quando a gente tem revistas ou jornais que são muito conhecidos, a gente não precisa dizer revista, etc, etc, etc. E aqui faltou um ponto que é importante, que é o título do texto. Tá? Então, ao invés de fazer em artigo, o correto seria no artigo. E aqui colocar o título do texto, de preferência entre aspas, para ficar destacado o título do texto em relação ao resumo. Tá? Então é importante, gente, trazer sempre o título, mais importante até do que se é um artigo de opinião, se foi publicado na revista ou no jornal, é sempre importante o título do trabalho. Professor, e se o título for grande? Vai ter que colocar o título. Lembra que eu sempre digo isso. Quer ver outro dado que a gente pode cortar aqui? Pode ser a data. A data não precisaria. Se o título fosse muito grande, se o título for muito grande, vai comer linha, não vai caber no teu resumo, corte a data. Então, é melhor dizer no artigo, no texto X, Ronaldo Laranjeira, e esquecer até da revista, enfim, onde foi publicado, mas o título é a fonte principal. Tá bom? Vamos lá. Ronaldo Laranjeira comenta o sucesso da Islândia em suas ações direcionadas à prevenção de uso das drogas. É verdade que o autor no texto comenta, mas comentar não é a ação principal dele no texto. Porque como esse aluno, essa aluna mesmo já diz, né, como esse texto está dizendo, é um artigo de opinião. Então, se ele opina, ele vai defender alguma coisa. Tá? Lembra que eu sempre prefiro esse verbo, gente. Defender, argumentar, ou o próprio verbo opinar, né? Sustentar, outros verbos mais fortes que comentário. Comentário é uma coisa do tipo que qualquer um pode fazer numa rede social. Né? E aqui, se é um artigo de opinião, é melhor dizer, então, o que esse autor está articulando. Então, comenta o sucesso da Islândia em suas ações direcionadas à prevenção ao uso das drogas. É verdade. A primeira foi a adoção de programas de incentivo ao esporte que, através de fatores biológicos, diminuem a chance de uso em entorpecentes. Opa! Então, aqui tem uma mistura de fatores. Aqui, olha só. Esportes, biologia, entorpecentes. Tudo muito misturado. Então, a minha sugestão é fazer aqui,
Sugiro separar por ações práticas, envolvimento de psiquiatria / biologia e ações diretivas, tá? O que eu estou chamando aqui, então, de diretivas? O horário que as pessoas podiam sair, etc. O que eu estou chamando de psicologia e biologia? O que afeta na cabeça das pessoas fazendo um esporte ou querendo usar uma droga, etc. E o que seriam essas ações práticas? Exatamente os esportes, os horários, a conversa com os pais, etc. Então, o que você pode fazer agora é dizer assim, entre as ações estão ações voltadas diretamente aos jovens, às suas famílias ou à sociedade como um todo. E depois explica cada uma dessas. Né? Então você consegue organizar bem o texto a partir do que o autor, né, o Laranjeira, comentou lá no texto dele. Desse modo, também foi incentivado a maior interação na comunicação entre escolas e pais. Então, um fator adicional foi o incentivo na interação entre escolas e pais, sendo o segundo fator primário. Por fim, tudo isso só foi possível através de massivos investimentos em políticas públicas baseadas em questionários aplicados, blá, 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 blá. Na verdade, esse aqui é o ponto central, né, do texto. Esse aqui é o ponto central, né? Tanto o questionário que leva a ações efetivas e quase personalizadas. Então, por que deu certo? Porque ao entender exatamente quais as necessidades dos jovens, os desejos, enfim, as políticas públicas ali eram voltadas quase que para cada jovem, para perfis muito específicos. Esse é o ponto central. Olhar, pesquisar, investigar e agir a partir daquilo que foi investigado. Este é o ponto central. Então, aqui não é o por fim, aqui é centralmente. Então, uma sugestão que eu dou é evitar fazer no resumo, a não ser que seja um resumo de uma notícia, tá? Que tenha começo, meio e fim no sentido cronológico. Evitar fazer no resumo essa sequência de primeiro, segundo, fim, tendendo a uma notícia, como se fosse, né? Por fim, só foi possível, né? Então, para o autor, o ponto central só foi exatamente o fato, tá? Então, assim, para o autor, o ponto central do sucesso ou da iniciativa bem-sucedida, tá? Então, assim, esse é um ponto que é bacana, tá bom? Outra coisa, esse texto não está retomando muitas vezes o autor, como eu fiz ali. Para o autor, Laranjeira, precisa. Então, essa é uma característica discursivo formal desse tipo de gênero. Retomar mais vezes o autor. Tá bom? E apresentar os argumentos que sustentam a tese. Eu sugiro que tragam com um pouco mais de explicação, mas trazendo, se você quer fazer, né, você autor que está vendo esse vídeo, quer trazer esses elementos assim separadinhos, como você está falando, biológico e tal, então traga e depois explique cada um deles de maneira mais adequada. Tá bom? Bom, o texto está expositivo, ainda que o fato de não retomar muitas vezes o autor prejudica um pouco essa exposição. Então, vou dar 12 de 15. Apresentou autor, título e fonte? Não tem título. Tem autor e fonte, mas não tem título. E o título, como eu falei, é um dos pontos principais. Então, eu vou dar... 10, vou dar 0,5 aqui. Tá bom? Apresentar a tese. Qual é a tese do autor? Qual é a tese? Porque aqui está dizendo que ele comentou, depois falou das ações, mas não falou o que ele defendeu no texto. O que ele defendeu está lá no título. Né? Lembra que eu comentei. Então, aqui não apresentou a tese. 0 ponto para a tese. Isso se fosse na federal era assim mesmo. Tá? Bem 0 ponto. Apresentou os argumentos. Bom, se não tem tese, como é que apresentou os argumentos? Certo? Bom, eu vou dar 10 pontos aqui para não zerar, mas os argumentos só são apresentados quando eu já tenho uma tese para ser defendida. Tá bom? Respeitou a modalidade escrita, de fato, o texto tem poucos problemas, então dá para dar um 12 aqui, né, um 10. O texto é organizado com coesão e coerência, o texto está relativamente bom, precisa fazer aqueles ajustes que eu comentei ali antes. Então, eu vou dar um 18 aqui. Vamos ver quanto? 18 com 12, 30, 40, 52, 57. Então, assim, tem espaço para melhorar muito. Vamos tentar reescrever.
Então, aguardamos a sua reescrita. Espero ter ajudado nos comentários desse resumo. Até uma próxima!